Cruzeiro iguala a melhor campanha no primeiro turno dos últimos 10 anos com 4 jogos a menos. 2015, a gente fez 22 pontos em 19. 2016, 19 em 19. 2017, 27 em 19 jogos. 2018, 26 em 19 jogos. 2019, 18 em 19 jogos. 2023, 24 pontos em 19 jogos. E 2024 ali, ó, 33 em 18, porque ficou aquele jogo do Inter, né? Que foi o empate depois lá de toda aquela história do KJ. Então, assim o Cruzeiro já tem 33 pontos, faltando 12 para disputar. O que isso significa para vocês? Ai, já que pode ligar o modo da Goberta, né? Que significa que o Cruzeiro tem uma boa campanha, só isso. Assim, eu acho que, por exemplo, se a gente fosse basear nos anos que o Cruzeiro foi campeão, né, que foi 2013, 14, que é o Brasileirão com 20 times, um ano o Cruzeiro fez 43, outro ano o Cruzeiro fez 40, né? Então, assim, a gente está aí caminhando para ter um primeiro turno de brigar pelo título, né? Eu acho que significa que a gente está no caminho certo para quem está pensando em ser campeão e também pensando em Libertadores e tudo mais. Em alguns anos aí, né, o Cruzeiro conseguiu acesso para Libertadores, igual por exemplo 2017, 2018, através do título da, aliás, 2018, 2019, através do título da Copa do Brasil. Então, pensando também no objetivo que o treinador fala, que é a Libertadores, a gente também está num bom caminho. Apesar que no ano passado a gente fez um segundo turno muito ruim, né? Com pontuação semelhante, né? Mas vamos aguardar aí. Vamos aguardar. Acho que estão deixando a gente sonhar aí. Eu acho que é uma campanha extremamente forte do Cruzeiro, né? Daqui a pouco, a parte que a gente falar o que cada um acha, quantos pontos cada um acha que o Cruzeiro pode terminar ainda neste primeiro turno, né? Faltando 4 jogos ainda, 12 pontos em disputas, em disputa, perdão. Eu sempre fico observando muito o número de vitórias também, né? Cruzeiro com 10 vitórias. Podendo. E aí eu gosto de tomar como exemplos, né? Geralmente, times que conseguiram ir a Libertadores nos últimos anos chegam próximo da casa de 20 vitórias, 19. Quando a gente vê que o Cruzeiro, ainda faltando 4 jogos no primeiro turno, já alcançou 10 vitórias. Obviamente, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é uma maratona, Samuca. Você que gosta aí de correr, de competir essas provas, meia maratona no caso, não adianta começar muito rápido, não adianta começar devagar e acelerar depois durante o campeonato. Não, você tem que manter, né? Tem que tentar ficar o máximo próximo desse ritmo forte que o Cruzeiro tem agora. O ideal é ficar nesse ritmo forte até o final, porque aí a gente conseguindo chegar ali, faltando 4, 5 rodadas para o campeonato terminar. Mas é importante, né? O Cruzeiro tem a chance, por exemplo, de fazer um primeiro turno melhor, de igualar em número de pontos, ou melhor, de fazer um primeiro turno melhor do que o Botafogo do ano passado, que foi campeão. O Botafogo do ano passado faz um primeiro turno de 40 pontos e de 12 vitórias. É claro que é difícil, ninguém está falando que é fácil o Cruzeiro arrancar mais 3 vitórias nos 4 jogos restantes do primeiro turno. Mas, e nem significa que se o Cruzeiro fizer mais que 40 pontos, vai bater campeão. O Botafogo fez o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos em 23, com 15 vitórias em 19 jogos, e não conseguiu confirmar isso no segundo turno. Pessoal, não estou comparando o Cruzeiro com o Botafogo, todo mundo está entendendo exatamente o lugar que eu estou colocando a explanação, né? Na questão dos números dos pontos corridos. Mas é muito forte a campanha do Cruzeiro
e com uma campanha fortíssima dentro de casa, fora de casa também, um visitante indigesto, e a gente está vendo o futebol, o Jardim realmente continuar administrando bem, né? Igual ontem, porra, aquela notícia do Lucas Silva ali, o momento que o Lucas Silva sai, eu confesso, eu me desconcentrei do restante da partida. Então a gente precisa de contar também com isso, né? Com o lado saudável dos jogadores, para que tenhamos todos disponíveis e o Jardim continue fazendo o Cruzeiro apresentar este nível que tem feito até agora. Ô, Valu, acho que o mais importante, negócio de campanha, isso aí, né? Cada ano é um ano diferente, então acho que o que vale ressaltar é que ontem saiu o Matheus Pereira, saiu, não começaram jogando, Matheus Pereira, Lucas Silva, Wanderson, entrou Marquinhos, Eduardo e o... Qual que era o terceiro lá que entrou? Foi o Marquinhos, Eduardo... Gabigol. Nossa, só ele. E o Gabigol. E o time não perdeu em absolutamente nada, cara. Continuou com a mesma forma de jogar, a mesma intensidade. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, cara. O Cruzeiro tem um padrão, independente das peças que entram e que saem, ele continua com o mesmo padrão. De sufocar o adversário, de não deixar jogar. Futebol com 3, 4 toques na cara do gol. Caio Jorge agora, quando não faz gol, ele faz os companheiros dele fazer gol. Tem um Christian que pisa na área toda hora e nas duas, né? Box to box, falou ontem o Christian. Ontem na hora que ele falou isso, não foi eu não, pois é. Falou. A fase tá linda, eu só acendi uma vela. Falei, meu Deus, perdoa, eles não sabem o que eles falam. Sabe sim. E acho que o mais importante é isso, cara. Essa forma que o Cruzeiro tá de jogar, olha, não vai ser fácil. O Cruzeiro vai perder, é claro, ele vai, né? Acho que é meio que impossível, né? De hoje até o fim do ano não perder jogo nenhum. Mas não vai ser simples ganhar do Cruzeiro do Léo Jardim, não. Teve a galera falando, o primeiro tempo foi ruim. Eu acho que o torcedor esquece também que do outro lado tem 11 jogadores, né? Tem um time que também quer vencer, que precisa vencer. No caso ali, o Tencate colocou 4 volantes ali no meio campo, dificultou um pouco o trabalho do Cruzeiro, é claro. E assim, a gente está falando de um cara que saiu do time, que é o Matheus Pereira, e o Lucas Silva, né, que são jogadores que são responsáveis pela grande parte da criação. Então é óbvio que ia ter uma queda ali, e até o Cruzeiro conseguir sair desse ferrolho aí que o Juventude colocou em campo, realmente levou um pouco de tempo. Só que, assim, depois que o Juventude teve que mudar a postura quando o gol sai, no primeiro tempo, o Cruzeiro criou umas 3 chances ali para fazer o segundo gol. Então, às vezes, assim, como o Cruzeiro amassou aí o Palmeiras, o Fluminense, o Flamengo, às vezes o torcedor acha que todo jogo vai ser assim, e não é. Né? O Cruzeiro, acho que foram 4 titulares, né, que não jogaram, e mesmo assim o padrão de jogo se manteve. O Cruzeiro tentou fazer as mesmas coisas, é óbvio que caiu um pouco a qualidade, porque, né, a gente está falando de Matheus Pereira e Lucas Silva, só que tem o Marcelo Beckler, né, que fala que o coletivo potencializa o individual. Agora que o Cruzeiro tem um sistema de jogo bem definido, é muito mais fácil você ir colocando outros jogadores para executar aquilo que você já queria. Então, por isso que às vezes alguns jogadores que pareciam que não seriam mais úteis acabam agregando ali, porque é muito mais fácil você já entrar quando a engrenagem já está rolando, em vez de você ter que fazer o negócio funcionar, né? Então, acho que foi um grande resultado. Para mim, o grande vencedor da tarde foi o Leonardo Jardim, que poupou jogadores e conseguiu um belo resultado. E também trouxe alguns outros jogadores aí recuperados, né? O caso do Eduardo, que para mim foi o melhor em campo ontem. Eu concordo aí com essa parte de que coletivamente o Cruzeiro ficou mais forte e a partir daí a gente passa a ter mais soluções, né? Quando a gente olhava para um jogo do Cruzeiro, uma escalação do Cruzeiro com o time mesclado no início do campeonato, a gente ficava absolutamente em pânico, né? Mas não que olhando para o time titular no início do campeonato a gente ficava feliz, a gente ficava preocupado também, porque o Cruzeiro não tinha um time. Agora a gente tem um time bem encaixado, o Leonardo Jardim teve esse mérito, e num jogo como esse, contra o Juventude,
E é claro que a gente tem que ter muito respeito pelos adversários, né? Acho que o que o Baú falou de respeitar o oponente, essa questão de tem um time do outro lado que quer te vencer, que estudou o jeito que você joga e que vai te travar. Então, assim, acho que dá pra gente observar ali coisas que o Juventude fez e outros times vão tentar fazer. Jogar com 4 volantes, por exemplo, né? O Jadson como volante ali pela direita, o Mandaca pela esquerda, além de uma dupla de volantes. E o Juventude, acho até que passou um pouquinho do ponto na agressividade da marcação, né? Algumas faltas um pouco duras demais, que a arbitragem não coibiu. Então, assim, é um tipo de jogo que o Cruzeiro tem que aprender a jogar. E a sequência de jogos nesse momento, o pessoal fala muito aí, né? O Cruzeiro só tem 2 competições. São 2, viu, o Mauro Betting? Não é uma só, não. São 2 competições que a gente tem, né? O Brasileiro e a Copa do Brasil. A gente tem 2 competições para jogar. E está bem nas 2, está cumprindo bem os nossos objetivos. E assim, neste momento, o Cruzeiro não tem vantagem nenhuma, tá? O Cruzeiro está jogando quarta e domingo igual todo mundo. Tá todo mundo nessa pegada aí de jogos sequenciais. Daqui a pouco, sim, o Cruzeiro vai ter alguma vantagem de semana livre, mas não é o cenário de hoje. Depois da pausa aí no Super Mundial, tá todo mundo aí na insanidade da sequência de jogos. Então, na terceira partida, a gente já viu o Leonardo Jardim fazendo aquilo que era esperado, né? Lucas Silva, por exemplo, já tira o Lucas Silva, deixa um pouquinho de fora a lesão, o que ele sentiu, né, ali no segundo tempo foi ali uma questão que pode acontecer mesmo, questão de pancada. Graças a Deus não foi nada sério. Mas assim, a gente olha para a forma como ele já... Wanderson, dá uma segurada aqui, vai lá. A forma de tirar jogadores titulares, por exemplo, ele tira o Caio Jorge e o Christian cedo no jogo, né? Tirou ali com 20 e poucos do segundo tempo. Justamente porque esses caras, a gente não tem uma reposição adequada para eles. Por mais que o Gabigol seja um ótimo jogador, quando a gente não tem o Caio Jorge, a gente não tem um atacante do mesmo perfil, né? Com essa capacidade de arrastar uma linha defensiva, igual o Caio Jorge fez na jogada do próprio gol do Gabi ontem, que foi uma jogada absurda, inclusive. Então, acho que o Cruzeiro está caminhando bem. Fazer projeção de pontos é complicado, mas não me surpreenderia se o Cruzeiro fechar esse primeiro turno invicto.